Benedita FM 88.1. A sua rádio, a sua música. Temos connosco em estúdio a professora beneditense Inês Silva, que foi durante um ano, diretora do Camões, Centro de Língua Portuguesa em Praga. Ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, abraçou a missão de divulgar e promover a língua portuguesa além fronteiras e retomou a docência e a investigação primeiro em Cabo Verde, agora na Chequia, onde está a lecionar ainda na Universidade de Praga e dirige o Centro de Língua Portuguesa Camões, Instituto Português. Passo a cumprimentar. Bom dia, antes de mais, bem-vinda novamente à Benedita FM, depois de algum tempo. Olá, Sandra, bom dia e bom dia a todos que nos estão a ouvir. É um gosto estar aqui, muito obrigada pelo convite. E vamos começar pelo início, precisamente. O que é que levou a abraçar esta missão, chamamos-lhe assim, de divulgar a língua portuguesa fora de Portugal? Olha, se calhar é o destino que nos vai empurrando para determinadas missões. Portanto, vem na sequência da minha saída da Câmara Municipal de Alcobaça, em julho de 2023. Não foi uma saída espontânea, foi uma saída um pouco pensada, já há algum tempo que estava a preparar mesmo essa saída. Não quer dizer que eu não goste de, ou não tenha necessidade de assumir todos os meus compromissos. Eu tinha um mandato de 4 anos para cumprir e falo-ia com muito gosto, mas a vida vai-nos dando algumas lições e quando eu percebi que não era ali que eu estava bem e, portanto, temos muitas vezes que nos afastar das pessoas erradas. E em agosto, quando eu comecei à procura de vagas no ensino superior, que no fundo é aquilo que eu gosto de fazer, é dar aulas no ensino superior, em Portugal, em agosto, as coisas não correm muito bem, não é para ninguém. Foi quando eu encontrei um concurso para Cabo Verde, com esta missão de também ser diretora do Centro de Língua. Portanto, normalmente um leitor ou um professor que é colocado pelo Instituto Camões é colocado em 2 funções, tem 2 missões, digamos assim. É professor numa universidade, professor de língua, cultura, literatura portuguesas, e também é o diretor do Centro de Língua, ou um centro cultural, mas centro de língua, em que tem de desenvolver um plano de atividades nesse país. E quando encontrei esse concurso para Cabo Verde, falei com a minha família, obviamente, apoiaram-me. No início era só um semestre, portanto terminaria em fevereiro, mas quando eu cheguei a Cabo Verde eles tinham um contrato de 3 anos para mim. Então eu tive que dizer 1 ano sim, mas 3 anos seria muito difícil, porque é longe, porque estaria afastada da família. E também gostaria de experimentar lecionar português no estrangeiro e, portanto, estive 1 ano em Cabo Verde e outro ano na Chequia. São concursos públicos que o Instituto Camões promove, está sempre a promover, e é uma experiência, ou foi uma experiência muito enriquecedora, porque trabalhei o português língua 2 em Cabo Verde e o português língua estrangeira na Chequia, o que me permitiu enriquecer o meu currículo para poder aproximar da família, que é o meu objetivo, é ficar em Portugal, claro que sim. Portanto, experiências enriquecedoras. Primeiro, como já referiu, em Cabo Verde, atualmente ainda, embora em versão online, na Chequia, aliás. Como é que tem sido esta experiência? E foquemos agora mais em Praga. Bom, é uma experiência muito interessante, porque nós, somos os professores são os únicos portugueses que lá estão a lecionar. Todos os outros professores, mesmo de português, são de nacionalidade do país para onde nós vamos. Neste caso, eu tinha muitas colegas checas que tiraram licenciatura em estudos portugueses e estão na docência. Há várias universidades na República Checa que têm essa licenciatura de estudos portugueses e há uma grande vontade de aprender português, cultura, literatura, não só portuguesa, mas brasileira, as literaturas africanas, enfim. Há um gosto muito grande pela nossa língua e muitos alunos a estudar e, portanto, há uma rede, quer em escolas do ensino básico e secundário, quer nas universidades, mas sobretudo nas universidades. E, portanto, foi uma experiência muito interessante, porque nós integramos-nos numa equipa de pessoas de uma outra nacionalidade, são sensibilidades diferentes, formas de trabalhar diferentes. Além disso, o professor também tem de desenvolver um plano de atividades com colegas, neste caso da Chequia,
muitos professores da Chequia. Vamos nos apercebendo também da investigação que vai sendo feita, dos estudos, dos livros, das gramáticas que têm, da forma de pensar. Conhecemos muitos alunos, não só, neste caso, tinha alunos não só checos, mas também da Polónia, da Eslováquia, da Rússia, porque os alunos, no fundo, mobilizam-se. Com o projeto Erasmus já não temos turmas homogéneas de um determinado país, temos alunos de todo o lado e, como digo, a língua portuguesa está a ser bastante procurada, não tanto como o espanhol. O espanhol neste momento está a ter muita procura na Europa, mas também ainda continua a haver muita gente que quer o português e, portanto, esta integração em Praga, na universidade, com colegas de lá, com outros colegas da Itália, da Espanha, enfim, cada universidade, cada cidade neste momento é quase um mundo cosmopolita, não é? Não são também só professores daquele país, mas muitos outros que estão a dar as suas línguas e outras disciplinas, portanto, é um mundo muito diferente, aprendemos muito, ganhamos muita experiência e o facto de estarmos fora também, no fundo, fazemos uma comparação com o nosso ensino e enriquecemos-nos, podemos ter ideias diferentes e podemos depois contribuir também aqui para mudarmos algumas coisas que estão menos bem, obviamente. Portanto, é sempre bom esta experiência no estrangeiro. Além da docência, dirigiu também o Centro de Língua Portuguesa Camões, que esteve durante este ano a liderar. Quais é que são os principais desafios que encontrou para a promoção da língua portuguesa num país como a Chequia? Em primeiro lugar, não é muito difícil, porque lá está, como eu acabei de dizer, há muitos alunos a quererem a licenciatura em estudos portugueses e depois continuam a estudar o português. Portanto, há uma pequena comunidade de estudantes, são cerca de perto de 600 pessoas a estudar português na Chequia neste momento, ensino básico, secundário e universidade, já é bastante gente, é significativo. Depois também há a comunidade portuguesa, há muitos jovens que estudaram lá ou que procuraram emprego e que estão lá, as pessoas gostam imenso da nossa cultura. Nós tivemos a sorte este ano de sermos o país convidado na Feira do Livro de Praga, que é uma das maiores feiras do livro na Europa Central. Levámos 8 escritores para apresentar as suas obras, mas são obras traduzidas, porque já há muitas obras portuguesas traduzidas na República Checa para as pessoas poderem ler. Portanto, há tradutores e esses tradutores foram alunos das licenciaturas em estudos portugueses que também vieram para Portugal fazer Erasmus ou fazer pós-graduações ou pós-doutoramento e, portanto, os tradutores têm muita vontade de conhecer a nossa literatura e escolher livros para apresentarem às editoras checas de forma a traduzir esses mesmos livros. Portanto, é importante essas traduções, é importante haver essa gente, esses tradutores, esses professores que se interessam pela nossa cultura. Há investigação a decorrer ligada a Portugal, portanto, à nossa cultura, à gastronomia, à cultura, à literatura, ao fado, à música, a muitos temas que nos dizem respeito à história, porque nós também temos uma história similar à da Chequia. Eles também viveram um período de comunismo até 1989 e nós uma ditadura que terminou mais cedo, mas eles comparam muito os dois períodos históricos e a forma como nos eram impostas as leis e toda aquela questão política que nós conhecemos. E, portanto, eles estão sempre à espera de um artista, um grupo de teatro, também me pediram um rancho folclórico, mas é muito difícil, às vezes não há dinheiro para levar grupos grandes a um país estrangeiro, não há assim tantos apoios, mas todos os concertos que nós dinamizamos, a Feira do Livro e as atividades que desenvolvemos, quase 50 atividades na Feira do Livro com escritores e com a cultura portuguesa, sempre com muito público, e portanto eu não consegui perceber porque é que eles gostam tanto do nosso país, que é um país periférico na Europa Central, ainda é, conhecem muito melhor Espanha e, por exemplo, eles fazem férias nos países à volta, não vêm tanto para aqui. Agora sim, já estes últimos 4 anos já tem muitos checos que vêm a Portugal e que gostam muito das praias e de conhecer a nossa cultura, mas ainda somos um país periférico e já há mais de 30 anos que há licenciatura em estudos portugueses nas universidades da Chequia, que é uma coisa muitíssimo interessante, uma ideia muito interessante. Verdade. Referiu aí que lá, como de resto se verifica também
também cá o espanhol é a língua mais procurada. No entanto, a questão, e agora uma opinião pessoal, como é que vê o futuro da língua portuguesa no mundo? É muito importante este papel do Instituto Camões, que faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que coloca leitores e professores pelo mundo, porque através da divulgação da cultura, dos nossos escritores, da nossa história, as pessoas vão ficando interessadas nessa mesma língua e vão procurando ter aulas e querem aprender, e também os protocolos com as universidades estrangeiras permitem haver português para estrangeiros nessas universidades, integradas em cursos, quer de estudos românicos, como o italiano, o espanhol e o português, quer outros cursos em que as pessoas depois podem aprender uma língua e escolhem o português, ou o espanhol, ou outra língua. Mas o português, neste momento, ainda é uma das línguas mais faladas do mundo, está no ranking das mais faladas. Nós temos também... Não somos só a língua portuguesa não é só de Portugal. A língua portuguesa é uma língua global, epicêntrica, é falada no Brasil, é falada em África, é falada em muitos sítios, portanto é de muita gente, é uma questão cultural também, não é pertença só deste país, portanto é o português. As pessoas querem aprender o português porque também muitas pessoas precisam do português por causa dos negócios, para o seu trabalho, para as suas empresas, e é uma língua muito falada. De facto, o Instituto Camões tem feito um papel fundamental ao longo de muitos anos, e depois cabe aos professores, aos imigrantes portugueses, aos brasileiros, aos africanos também, essa divulgação e criar essa vontade de aprender mais sobre a nossa cultura e esta língua que é fantástica. Estamos aqui a centrar-nos um bocadinho neste projeto que ainda está a decorrer até ao final deste mês, aliás, do próximo mês de agosto. Ainda assim tenho que fazer aqui uma passagem até Cabo Verde para referir a questão das bibliotecas que conseguiu criar com a ajuda de Portugal, por exemplo, onde fez diversos apelos para enviarem livros. Conte-nos um bocadinho como é que surgiu esta ideia de criar as bibliotecas em Cabo Verde. Pelo que percebemos, eram poucas, agora são mais, e como é que decorreu todo esse processo? Um dos objetivos que nós levamos é promover o gosto pela leitura e incentivar a leitura. E em Cabo Verde foram atribuídos o estágio pedagógico, que é uma disciplina curricular da licenciatura de Estudos Portugueses e Cabo-Verdianos. Eu tinha estagiários e eles teriam de desenvolver o gosto pela leitura e promover atividades que levassem os jovens a ler mais. Acontece que nas escolas onde eles estagiavam não há bibliotecas, e foi um problema que nós detectámos logo no início, o que fazer agora, e eles disseram-me, se a professora conseguir trazer livros de Portugal, nós aqui com a ajuda da comunidade vamos tentar fazer as bibliotecas, no fundo conseguir umas prateleiras, uns puffs, umas mesas, pintar algumas salas, pedir às direções das escolas a criação dessas bibliotecas. E então foi assim que eu fiz um apelo no Facebook para a doação de livros infanto-juvenis. Aconteceu durante os meses de fevereiro, março e um pouco até abril, com imensos e-mails que eu tive de enviar, porque depois tínhamos que levar os livros para Cabo Verde num barco, não é? Tive que contactar a Marinha Portuguesa e algumas empresas, portanto comecei logo a tratar também dessa questão do transporte, da logística, muitos mails, muitos telefonemas, muito esforço de todos nós, e conseguiu-se. Nós conseguimos que as pessoas oferecessem 12.600 livros. Houve muitas escolas que colaboraram, muitas escolas aqui à volta, foram projetos mesmo de professores bibliotecários que incentivaram os próprios alunos a oferecer um livro. Se cada jovem oferecer um livro que já leu e que pode fazer a diferença num outro país, por que não? E portanto tivemos uma oferta muito grande. A seguir pedimos ajuda às empresas da Benedita, porque era necessário levar até ao Porto os livros, era necessário um empilhador para colocar as caixas dos livros em cima de um caminhão, e tivemos o apoio aqui de várias empresas. Depois fiz um agradecimento público também em Facebook, porque foram muitas, e foi, digamos, uma rede que se criou em torno de um objetivo maravilhoso,
que é levar aquilo que muitas vezes nós já temos em casa e que está na prateleira, que já não usamos, já lemos e que já não serve porque, entretanto, os nossos filhos cresceram, as crianças também já deixaram de ser crianças e muitas vezes os pais têm livros que podem servir e fazer a diferença. Conseguimos não só 1 ou 2 bibliotecas, mas conseguimos 5 e foram imensos livros para o ensino secundário também, portanto o objetivo eram as escolas básicas, mas conseguimos também livros para o ensino secundário e muita gente ofereceu enciclopédias e livros técnicos, muitos livros técnicos que foram distribuídos em algumas faculdades. Portanto conseguimos, aliás, por exemplo, bíblias. Foi uma caixa de bíblias, as pessoas ofereceram bíblias e lá não há. E, portanto, também eles inscreveram-se, até alguns alunos inscreveram-se que queriam uma bíblia. Portanto, livros de culinária, de cozinha, de gastronomia, imensos livros que as pessoas acabaram por juntar à coleção infantil-juvenil e que foram muito bem acolhidos em Cabo Verde. Foi muito interessante este projeto. Portanto, este projeto que percebemos que abraçou com carinho muito grande, já voltamos a falar da docência, projeto que ainda está a decorrer até ao final de agosto em Praga, mas também a liderança do Centro de Línguas Portuguesa. Temos é de ir para um curtinho intervalo, já voltamos à conversa nesta nossa emissão de quarta-feira. Benedita FM. Benedita FM. 88.1. Recordamos que estamos à conversa com a professora beneditense Inês Silva, que durante este ano liderou o Camões, Centro de Língua Portuguesa em Praga, e retomou também a docência, que de resto já tinha acontecido em Cabo Verde, teve agora e está a ter esta experiência em Praga. Há pouco já referiu as iniciativas, algumas culturais, que promoveu enquanto diretora deste Centro de Língua Portuguesa em Praga. Iria agora pedir-lhe para destacar um bocadinho mais as principais iniciativas culturais que promoveu ao longo deste ano, enquanto a diretora deste centro. Então, nós tivemos a Feira do Livro de Praga, e Portugal foi o país convidado, portanto, começámos a desenvolver este projeto logo à minha chegada. Eu cheguei em outubro e começámos a desenvolver contactos com escritores, quais as atividades que nós teríamos de propor. O pavilhão era o pavilhão principal da feira, também tentar fazer um projeto, procurar equipas para o fazerem, falar com o Turismo de Portugal, falar com a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, enfim, foi um trabalho de equipa muito grande e que demorou muitos meses a preparar. Para além disso, nós temos várias atividades e os centros de língua desenvolvem desde jornadas a pequenos concertos. O dia 5 de maio, que é o Dia da Língua Portuguesa, é sempre um dia preparado, com muitas atividades, com mini-cursos. Também começámos a preparar um festival, que é o Festival Lusófona, que decorreu em junho, e é um festival com muitas atividades ligadas à cultura, desde a música, a literatura, a leitura, atividades para crianças, sardinha, então conseguimos uma sardinhada, o vinho, os produtos portugueses, quem vende, quem vai. Portanto, fomos fazendo... No fundo, as atividades prendem-se muito com as principais datas festivas de cá, comemorativas, como o 25 de Abril, o 5 de Maio e outras, Dia da Poesia. Portanto, porquê? O Dia de Portugal. O Dia de Portugal, o Dia de Portugal, que nós tivemos a Cristina Clara com música, que é um concerto num palácio lindíssimo, em que vão muitos amigos de Portugal, muitos portugueses e também muitos checos que gostaram e gostam da cultura portuguesa, não perdem um destes concertos. E, portanto, digamos que o plano das atividades é feito logo em novembro, é apresentado ao Camões, é aprovado e depois é desenvolvido durante o ano civil. Começou em janeiro e vai terminar em dezembro. Já não serei eu digamos, a fechar este programa este ano, será um novo professor que vai ser colocado para o próximo ano académico, mas já está preparado e, portanto, são atividades que têm muito que ver também com o serviço público. Ou seja, por um lado, apoiar artistas e artistas emergentes, muitos deles não são conhecidos ainda do grande público, mas que estão muito predispostos a ir mostrar o seu trabalho no estrangeiro, vão a vários países, e nós também acolhemos muitas dessas propostas, porque vão chegando propostas de todo o lado, muitos artistas emergentes e também alguns já mais consagrados. Tivemos lá a Cristina Branco, por exemplo,
Enfim, é muito interessante continuar a trabalhar com artistas, não só da música, mas também, como disse, da literatura, das artes plásticas, enfim, tudo aquilo que nós podemos apoiar é sempre bom para os artistas e para Portugal. E depois a parte cultural gastronómica também não foi esquecida pelo que percebemos. Teve alguma experiência que a marcou com estudantes ou colegas que a tenha tocado assim particularmente? Várias, mas eu acumulei com outra universidade, a Universidade de Olomouc, porque dei aulas no mestrado durante um semestre e de facto esses alunos que ficam, portanto, que são estudantes de uma outra cidade, marcaram-me bastante, porque eram alunos de mestrado e já estavam a fazer estudos relacionados com a língua portuguesa e Portugal, e eles têm um entendimento de Portugal um pouco diferente de nós, que somos de cá e que vimos o país já com outros olhos. E, portanto, houve algumas questões que eles me colocaram, algumas, enfim, ideias surpreendentes, e cada aula era uma surpresa. E, portanto, mantive uma relação muito estreita com esses alunos. Eram 9, de várias nacionalidades também, que já tinham conhecido o Brasil, alguns já tinham vindo a Portugal, e ficámos, de facto, muito ligados. Mas houve várias experiências, por exemplo, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, que deu uma aula na universidade, foi muito interessante, uma aula em inglês para os estudantes de várias faculdades, e que esteve com a comunidade portuguesa. E uma das recordações que eu tenho é o facto de o nosso Presidente da República é considerado o Presidente dos afetos, e há pessoas que já olham para esta ideia com alguma relutância, não é? Mas, de facto, quando se está fora, e é extremamente difícil estar longe da família, eu aprendi o significado um bocadinho de 2 palavras que eu achava que sabia o que significavam, mas que não sabia, que é a imigração, ser-se não chegou a ser uma imigração, porque eu estive apenas fora durante um ano académico, portanto migrou. Digamos assim, estava deslocada para uma missão, e continuava a ser, digamos, funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, ou do Instituto de Camões. Não é propriamente o ir para um outro trabalho muito diferente de Portugal, ou muito afastado do nosso país, mas a deslocação e o afastar-nos da família, e a palavra saudade, porque só quando nós saímos de junto dos nossos é que nós sabemos o que é que quer dizer saudade, que é uma palavra muito portuguesa, era o que eu ia para dizer, mas cujo significado não é assim tão linear e tão fácil, e portanto eu senti um pouco o que é isso, e não é fácil esta situação. E quando nós temos o nosso Presidente neste país, e temos muitos jovens que estão lá a trabalhar, e ele tira selfies e abraça toda a gente, e é muito carinhoso, eu só posso dizer que sabe muito bem, porque é como se fosse alguém da nossa família, é como se fosse um pai ou um tio a dar-nos um abraço, e quando a saudade é muito e aperta, ele faz muito bem esse papel, esse trabalho. Mas também devo dizer que do lado das pessoas e dos jovens, que é muito bom, é um reconforto num bocadinho que sabe muito, muito bem. E, portanto, Deus queira que o nosso próximo Presidente seja também afetuoso e que olhe para as comunidades, e que procure também as comunidades que estão lá fora a trabalhar, e que seja sempre este elo de ligação com o nosso país e com a nossa essência. É muito importante. A vivência no estrangeiro, em Cabo Verde, também em Praga, no caso de Praga, uma cultura tão distinta da nossa, Cabo Verde também, alterou de alguma forma a forma como vê Portugal e a cultura portuguesa? Sim, o Cabo Verde é um pouco diferente, porque no fundo nós somos irmãos dos cabo-verdianos, e eles sentem também isso, embora haja por parte dos africanos uma mágoa muito grande, e nota-se isso por causa da colonização. Ainda há muitas dificuldades em explicar e em transmitirmos o que foi historicamente a colonização. Ainda há alguma
dificuldade em olhar para nós como portugueses e perceber o que é que eles vêm fazer aqui ao nosso país. Mas depois, quando nós começamos com a nossa ação, com a nossa missão de serviço público, de ajudar o país a crescer, no meu caso estava numa universidade, a Universidade de Cabo Verde, que é uma universidade recente, e que trabalhei muito com os colegas e que trabalhamos no sentido de melhorar, de ensinar melhor, de criar mais valências, de, enfim, alterar uma série de situações em termos científicos, pedagógicos, com novos livros, novos estudos, novos manuais, etc. Eles começam a perceber que se nós nos juntarmos, eles se juntarem aos portugueses e a outros povos, que há mais resultados no país em termos científicos, em termos, enfim, a todos os níveis, no desenvolvimento do país. Portanto, digamos que o serviço público esteve sempre presente na minha cabeça e na minha missão. A República Checa é um país europeu, não precisa tanto de nada disto, não é? No fundo, o papel é outro, é divulgar a língua e a cultura, mas também, se há tanta gente que quer aprender português, nós temos que dar o nosso máximo e ajudar a continuar esse caminho. E as pessoas, então, se querem aprender português e se querem saber mais da nossa cultura, vamos fazer esse trabalho com a nossa força toda. Portanto, vamos contribuir para esse desenvolvimento, neste caso, da língua portuguesa. Portanto, é isso. Não sei se fui clara. Foi. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas ainda há uma questão que temos de colocar. Está a terminar agora a parte da docência e também a liderança deste projeto de Camões, do Instituto Camões. Quais é que são os planos para o futuro? Enfim, estes 2 anos que eu me desloquei e fui para o estrangeiro, foi no fundo, não o fiz só porque eu queria ir para fora. Aliás, eu nunca pensei na minha vida em ter de ir para fora, mas foi uma necessidade, como expliquei, porque ficar desempregada em julho ou agosto é muito mau e nós temos que avançar na vida, e foi uma oportunidade. Neste momento, com o currículo mais robustecido, porque como estive 10 anos no município de Alcobaça, o meu trabalho, o trabalho que foi desenvolvido, não se prendeu nem com o ensino nem com a investigação. Foi outro tipo de trabalho, foi um serviço público em diferentes áreas. Estive ligada à educação, à cultura, ao desporto, às infraestruturas, a vários pelouros ao longo destes 10 anos, mas foi um outro trabalho. E, portanto, eu precisava de robustecer o meu currículo para continuar no ensino superior, que, como disse, gosto muito. E, portanto, esta possibilidade que me foi dada, não sei, pelo destino, por Deus, pela minha força, pela força de muita gente, de ir para estes 2 países, fez com que eu desenvolvesse as minhas capacidades no ensino da língua portuguesa enquanto língua internacional e global, e possivelmente no próximo ano terei contrato para lecionar no Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Educação. Já lá estive a dar um semestre já em 2002, há muitos anos, e agora, portanto, há esta possibilidade. Fico muito contente porque fico perto de todas as pessoas de que gosto e que gostam de mim também. Mas fiquei com muitos amigos em Cabo Verde e com muitos amigos na República Checa. É bom tê-la de volta a Portugal. Felicidades então para esse regresso à docência no nosso país.